para trazer, mas esse aparelho aqui, ele é muito similar a esses dois aqui, tá? Muito similar, e aí é o cilindro de gás. O que acontece? Esse aparelho aqui chama Altier 5X. O que acontece? Ele detecta 5 gases. Quais gases? Básico, ele vai pegar gás combustível, pega H2S, CO e oxigênio. Ah, eu preciso de um gás específico. Liga na MSA, tem uma tabela de gás e vê se tem um sensor próprio para ele. E aí coloca o sensor. Acho que vocês não estão ouvindo, ou pelo menos no fundo aí, estão batendo uma bomba. Tem uma bomba aqui, eu vou passar para vocês olharem. O que é essa bomba? Ela está puxando o ar da atmosfera e está fazendo análise aqui dentro. Tá? Ele aqui, na verdade, ele está dando um zero, porque eu não capturei ele. Então, como o cara usa isso aqui? O cara vem, pega esse equipamento, ou ele prende nele, ou ele vai fazer uma, vamos dizer, lá em alguma firma, o cara vai fazer uma avaliação diária. Então, o cara pega o equipamento, vai lá, vai fazer uma avaliação diária. Você pode conectar uma mangueira em uma ponta, por exemplo, espaço confinado. O cara vai levar para o buraco, vamos fazer a medição. O cara joga o aparelho, joga a ponta e faz 3 medições, começo, meio e fim, para ver como está o gás. Se tem gás, o que tem, aí libera a entrada de oxigênio. Tá? Qual é o limite de exposição do H2S? Limite de exposição está na NR15. Pega a NR15 e até a exposição. Pegando a exposição, você pode configurar o equipamento para essas exposições. Então você configurou lá de baixo, aí tem na área, tem pouco gás, sei lá, está com 2 ppm, ele avisa que está pitando. Então você, então aqui já tem 2 ppm. Você vai ver no painel, ele é colorido e ele mostra as indicações. Se chegou no 5, ele vai disparar o alarme ó, ele tem gás lá dentro. Tem os 5 ppm, mas tem que ser fora da área. Ele tem. Esse aparelho é o 4X, ele é o irmão dele. Qual a diferença de um para o outro? Esse aqui mede 4 gases, tá? E ele não é tela colorida, não tem a tela colorida. E esse aqui é o símbolo DES, que a gente chama, ele é só um gás só, ele é só CO. Tá? Ele é só CO. Ele está mudando agora para um outro que chama Altier Pro. Então esses são os 3 gases. Como que a gente calibra esse equipamento? Esse equipamento é calibrado com aquele cilindro. Esse cilindro, você liga uma mangueira nele, sai uma mangueira que liga aqui, esse furo aqui, ó, esse orifício. E esse cilindro tem uma mistura de gás. Então o aparelho tem que fazer o quê? A leitura que está para aquele cilindro. Se a leitura bater, beleza. Tá? Você calibra, você faz o reset e ele está calibrado no aparelho. Tá? E aí você pode usar o equipamento sem problema nenhum. Detalhe importante: todo equipamento eletrônico tem que ter proteção contra a segurança intrínseca. O que é segurança intrínseca? Você imagina você numa área que tem gás com equipamento eletrônico. Der um curto, explode. Então esses equipamentos eles têm segurança intrínseca, eles são certificados pelo INMET, e ele não vai gerar falência se caso ocorrer algum problema no circuito, alguma coisa na Eu já vi. Tá? Vou passar para vocês darem uma olhada. Tá? Então o equipamento ele não é para deixa eu só. preço, se não tem muita ideia de preço desse equipamento, mas auxilia muito, tá? Não, o cilindro é mesmo para calibrar. Aqui dentro parece do menino. Porque o menino toda vez que caía um, ele ligava para os bombeiros. Ó, caiu mais um buraco. Parece piada, mas não é. O bombeiro comprou isso pra gente. Isso foi anunciado também. Porque toda vez que o menino ligava, o bombeiro mandava um equipamento. Se eu não me engano, acho que é uma ambulância para cada 2 pessoas, ou uma dependendo do estado. Então foi dimensionado o número de ambulâncias certo. Só que aí no caso desse, quem é quem tira primeiro? Os que estão desmaiados, perna quebrada. O que foi o primeiro? O que saiu por último foi o de perna quebrada. Porque eles tiraram os outros que estavam contaminados no lugar. Pessoal, falar rapidinho também, a gente já está terminando aqui, só para falar para vocês terem noção, como eu falei para vocês, a gente não abrir o equipamento da nossa cabeça, vou patentar qualquer coisa, qualquer loucura, não. A NR6, ela fala, a NR6, se vocês pegarem lá, ela fala sobre briga, tá? Aí tem um item que fala assim, 6.1, ela é grande, ela fala várias coisas, quais deveres do empregador, do empregador,
Aí ela tem aqui, ó. Comercializar ou colocar à venda somente dependente do portador de CA, ou seja, todo depende do que seja, pode ser que ele fez sem CA. Tá? Isso está lá falando na NR6. Na NR6, ela tem um anexo único, que é o quê? Lista de equipamento de produção individual. Lá fala o que é um equipamento de produção individual, o que é um EPI. Então, no caso do capacete, é um capacete de segurança para a proteção contra impactos de objetos sobre o crânio. Isso é definição. Se eu mandar qualquer coisa diferente disso aqui, eu não tiro o CA. Eu não consigo certificar. Tá? O CA, como que é o CA? O CA, ele pode ter esse CA aqui, é o CA da NSA, de capacete de segurança. O que acontece? Tem alguns produtos que eles são certificados pelo INMEC. Existem dois tipos de certificação, na verdade, três tipos de certificação. Produtos que têm a norma e o INMEC cuida. Tem produtos que não têm norma, que aí é uma outra sistemática, e tem produtos que o INMEC não cuida. Então, vamos dar um exemplo. Respiradores aí e filtros. Filtro não tem CA, o que tem CA é a máscara, porque é um conjunto, você usa filtro, máscara e filtro. Então, quem tem CA é um respirador. O respirador está chamando os filtros, os modelos dos filtros. O que acontece? Quando você tem um certificado, então, por exemplo, eu vou certificar um equipamento, um respirador, eu pego o livro de normas, que está as normas de produção respiratória, eu olho a norma, vejo se o meu produto está ok, se teve alguma alteração na norma, eu mando o produto para o laboratório, que é o tal da Fundacentro lá. Aí a Fundacentro pega a norma, pega meu produto, executa os testes e me gera um relatório de teste. Eu pego esse relatório de teste, pego outros documentos, cartas, internas, documentação da própria empresa, coisa administrativa, e mando para o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego dá o CA. O Ministério do Trabalho e Emprego dá o CA por 5 anos, por exemplo. Então, durante 5 anos eu posso vender normalmente. Antes de completar os 5 anos, eu tenho que mandar para a renovação. E isso é um produto que não tem norma. Capacete de bombeiro não existe norma. Como é feito? Isso é feito fora e isso é testado fora. Então, eu peço os testes que são feitos na França, eles me mandam, faço uma tradução juramentada. Vocês sabem o que é tradução juramentada? É uma tradução oficial da língua francesa para o português, ou do inglês para o português, qualquer língua. Quando vocês ouvirem tradução juramentada, é uma tradução oficial de qualquer língua para o português. Pega uma tradução juramentada desse documento, francês para o português, monta um processo e manda para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai analisar essa documentação, vai ver se passou nos testes, eles me dão o CA, podem me dar o CA. E tem o terceiro item, que é através do INMEC. Como que é através do INMEC? O INMEC vai na empresa, olha a amostra, por exemplo, capacete de segurança tem INMEC. Se você olhar no capacete, tem INMEC. O que eles fazem? Eles vão na máquina injetora, chegar lá e falar assim, ó, eu quero 30 peças, põe lá dentro da caixa. Aí o cara anota lá, amostra. Me dá mais 30 peças de contrapó, amostra. Vai no estoque, pega mais 30 postas. 30 que eu estou falando, agora não sei se é mais ou menos, né? Pega uma grande quantidade. Aí fica uma caixa de contraprova na empresa, assinada, com uma etiqueta lacrada, assinada. E aí esse capacete vai ser feito teste em algum laboratório que ele escolher. Mas o laboratório tem que ser credenciado pelo INMEC e pelo Ministério do Trabalho. Ah, mandei ele Falcão Power. Aí Falcão Power pega meu capacete, faz os testes em cima da norma, gera um relatório de teste e manda para a empresa. E avisa o INMEC, olha, a MSA passou nos testes, a gente recomenda a certificação deles pelo INMEC. Aí, manda para o Ministério do Trabalho e Emprego e eles renovam. Aqui eu não sei se dá para ler, mas está escrito aqui, ó, é um capacete de segurança, ele é um 498, ele é um classe B, proteção contra impactos sobre o crânio e contra os choques elétricos. Aí aqui, ó, fala a norma, fala quem fez o laboratório, qual foi o teste, o nome da empresa, é uma coisa importante. Data de validade. Condicionada à manutenção de certificação do INMEC. Número de processo do final. Enquanto eu manter meu processo do INMEC tiver válido, essa certificação não vale. Eu perdi uma validade do CA. O que eles fazem também? Vocês veem gente muito no Fantástico aí. Ah, o INMEC foi na rua, pegou 10 marcas, não sei o quê, e não passou nos testes. Eles fazem isso mesmo. Eles vão lá, vão dar uns capacetes aqui, vai lá, testa, passou no teste, fica quieto. Mas se não passou, entra em contato com a empresa e
fala, pegamos um lote seu na rua e não passou nas normas, não passou nos testes. Vocês têm 30 dias para apresentar uma justificativa. Aí a empresa tem que correr atrás, ver o que aconteceu. E aí, até chegar no ponto de que, se a empresa não conseguir justificar o que aconteceu com aquele lote, o que foi, é o famoso recall. O que é o recall? Recolher tudo que está no mercado. Pessoal, isso aqui é teste que a gente fez já estou acabando, é o teste que a gente fez aí na polícia. Tá? Essa máscara eu não mostrei para vocês, eu acabei esquecendo que está dentro da caixa, mas ela está aqui. É uma máscara militar. Qual que é o grande lance dessa máscara aqui? Olha, lembra que eu falei para vocês, a polícia usa de um lado fechado e do lado fora. Isso aqui é gás pimenta que eles estão utilizando, e aqui é um novo tipo de máscara, a máscara queijo aqui, que está na máscara de contra tumim com fio. Essa máscara aqui que eles estão utilizando aqui nessa foto e nessa aqui. Qual o detalhe dessa máscara? Ela é igual às outras, mas o grande lance dela é o som. Tá? Você pode enrolar ela. Ela é leve. E ela tem uma área maior. Qual que é o lance também? Mas você precisa de uma resistência maior aqui nessa área de visão. Você pode pôr uma lente. Você põe uma lente que ela vai conferir uma propriedade de resistência nela. Vai ficar rígida essa lente. Então, como se fosse uma sobrelente aqui, vai deixar ela rígida. Mas é um respirador normal. Isso aqui é importado. Isso aqui é controlado pelo exército. Não é... detalhe importante. Máscara autônoma, por exemplo, não compra, você não chega lá e compra a máscara facilmente. Por que ele tá picando? Eu sei que ele fez. Na boca ele é mostrado. O que aconteceu? Minha boca está conseguindo puxar o ar, então ela está dando erro. Na boca. Ele virou na mesa. Ele não está nervoso. Ele vai sair das graças. Eu tô aqui no cachorro, ele não tá muito não. Aqui é máscara. Máscara porque a gente pode relatar o exército, pode relatar ela anda com a arma para poder atirar, assim, ela tem posição de tiro, né? Então, a pessoa vai olhar aqui pode atrapalhar ele. Não, diminui não. Diminui. Às vezes a pessoa tem a sensação de usar um filtro só, vai diminuir a capacidade dele, não vai diminuir a capacidade. Ele vai respirar normalmente, só que a entrada vai estar falando um dar só. Pode aumentar um pouco a resistência, porque você tem uma entrada só, mas a capacidade pulmonar você não vai perder nada. A capacidade pulmonar vai ter, tá? Esse tipo de máscara não compra tão facilmente, não é. Dá para vender para a indústria? Dá, mas a gente não vende, porque ele pode ser usado como uma máscara militar. A gente tem máscara militar que chama CBRN, e aqui, pra você ter uma ideia, eu trabalho 22 anos e essa máscara uma vez. Uma vez, agora faz pouco tempo. Por quê? Para importar essa máscara é uma burocracia tremenda. Os Estados Unidos não deixam importar. Quem vai usar, qual o nome do cara, qual o nome da mãe, qual o nome do pai, qual o RG, CPF. Terrorismo. Eles, eu estou falando brincando, parece que eu estou brincando, mas é verdade. Nós fizemos uma mesa dessas máscaras militares, que é CBRN. O que é CBRN? Ela é química, biológica e nuclear. Então ela consegue pegar esse espectro aí de contaminação. A gente só conseguiu importar porque foi o governo brasileiro e a gente tem que dar o end user. Quem que é o end user? O usuário final. Quem vai usar essa máscara? Alguém vai usar essa máscara no Cleiton, mora em São Bernardo, trabalha em tal lugar, faz isso. A máscara está na minha responsabilidade. É mais ou menos assim que funciona. Então, máscara de cilindro, as indústrias conseguem comprar com série. Respiradorzinho igual esse aqui, normal, você vai e compra normal. Agora, tipo, essa máscara militar, cilindro, máscara, para comprar um pouco mais difícil, tem uma burocracia. Porque o exército vai frequentemente visitar a gente para ver quanto que a gente está com o detalhe. Se eu tivesse essa máscara aí, ó, cortei
de 100, os caras mandaram 99, devolve o lote para os Estados Unidos. Se eu mando importei, veio 101, eu pedi 100, devolve para os Estados Unidos. Tem a quantidade certa, para no porto, tem que ir lá no exército, manda virar moeda, e é um processo meio enrolado. Tá? Pessoal, só para falar um pouco da MSA na mídia, tá? Legal que eu vou mostrar, dá para mostrar. Aí foi essa primeira foto aqui, ó. Foi no 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Esse respirador que está aqui para o bombeiro, é esse respirador que eu mostrei para vocês. Por uma grata coincidência foi feito no Brasil, porque a gente exportava para a nossa matriz nos Estados Unidos. É esse respirador aqui, ó, mais de 200, tá? Que foi utilizado, tá? Vocês veem bastante nosso capacete na Vale, propaganda da Vale 2012. Aqui, o capacete da MSA é o galê, aquele vermelho, que está aqui, ó, galê, né? Aqui ó, a máscara com o cilindro do MSA. Aqui é interessante falar de um detalhe desse ocorrido aí. Pegou fogo lá numa olhada na América Latina, lá em São Paulo, lá na Funa, né? E aí o que aconteceu? Os bombeiros, lá, teve 2 bombeiros que ficaram presos lá no incêndio. E eles meio que se perderam do restante da equipe. O que aconteceu? Eles foram achados graças a esse aparelhinho aqui. Eu não mostrei, acabei até pulando, mas caiu de falar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o sensor de movimento. Tá? Peguei ele, o sensor de movimento. Prende ele aqui no bolso, prende ele aqui na calça, como você quiser. E você está andando e ele está funcionando. Vou deixar ele parado aí, o que vai acontecer? Ele vai perceber que não tem movimento. Passado um tempo, ele vai disparar um alarme. Passado mais um tempo, ele vai disparar outro alarme. Passado um tempo, ele vai disparar um alarme com um volume muito alto. E vai ficar com a luz sonora piscando. Então, o que aconteceu? Esse equipamento os caras estavam utilizando, e aí eles ficaram meio enrolados pelo fogo, se perderam, e aí usaram esse aparelho aí. Qual foi o detalhe? Eles ficaram parados? Não. Tem um botão de pânico. E você dispara o botão de pânico e... Se eu pegar ele e chacoalhar, ele vai parar. Mas eu vou deixar para você. Ou não. Tem mais um. Detalhe. Eu vou usar pano. De repente o cara teve um mau súbito, caiu, está no espaço confinado, entendeu? Caiu, o cara se viu numa situação que está ficando tonto. E outra forma de localizar funcionou. Tá? é um desconto assim que eu tirei aqui. Isso aí é dos bombeiros. Isso é diferente. Aqui é. Desculpa, eu esqueci de falar isso. É muito detalhe. Tanto o manômetro como as alças e cilindros são fotoluminescentes. Eles são obrigados a brilhar no escuro. Isso é de norma, não é ISA. Não, mas eu ia perguntar se são resistentes a fogo. São resistentes ao fogo. Você tem que são resistentes e não resistentes ao fogo. Mas ele também brilha no escuro. Ele é fotoluminescente. O MSA brilha, o cilindro brilha. Isso aqui é o capacete que eu mostrei para vocês do bombeiro, aquele branco, né, que a gente fez no Rio de Janeiro, que foi uma manifestação que teve no Rio há um tempo atrás, lá que os bombeiros entraram em greve, esse capacete, aqui é uma propaganda da Vale do Rio Doce, também o nosso capacete, abafador, Petrobras, né, aqui foi os mineiros lá do Chile, que ficaram 3 meses dentro da mina, aqui foi o Papa Francisco também no capacete nosso, é uma foto mais antiga que foi a missão autônoma. Esses álbuns estão com o respirador nosso, e respirador da MSA. Esse aqui é o Apolo. Apolo, esse aqui foi o Apolo. Explodiu, né? Que explodiu? A 12 acho que foi A 13? Foi a 13. Não, a 13 eles tiveram problemas e conseguiu voltar. Acho que foi a 12, né? Então aí eles utilizaram o respirador nosso. Tá? Onde vocês vão encontrar a MSA? Vocês podem encontrar ela no Facebook, tá? A gente tem uma página no Facebook, sempre o pessoal coloca informações sobre segurança de trabalho, sobre feiras, sobre eventos. Nós lançamos um centro de treinamento em altura,
gente fez a inauguração essa semana, tem um pessoal dos Estados Unidos para inaugurar, pode fazer, vai ter cursos lá em R35, 30, tem uns cursos lá, eu não sei bem se os cursos são pagos, como que são os cursos, mas tem lá um pessoal capacitado, tem aqui a nossa página, que pode dar uma olhada nos produtos, que como eu falei para vocês, tem diversos produtos. Uma coisa também importante que eu vi ali, não sei se vocês repararam, eu vi aqui, chama a atenção. Tem capacete, você tem a suspensão. Esse aqui, ó, ele é catracado. Coloquei, tá? Tem um aí, acho que tá. Esse aqui é uma suspensão um pouco mais antiga, que esse aqui você precisa ajustar as tiras, tá vendo? Você aperta e ela corre a tira. Mas tem um que tá. O capacete, ele tá com uma suspensão que a gente chama de push. O capacete. Então, tá tudo bom mesmo. Esse é vermelho. Desculpa, é isso aqui mesmo. Olha aí, cara, isso aqui é só um botão. Ó. Então você tá com o capacete aqui, ó, você só aperta o botão, ó. Apertou o botão, puxou a tira, ó, soltou. Eu coloquei, apertei o botão, você soltou. Tá? Só o sistema de conexão. Tá? Então já em cima da hora, né? Praticamente já acabei. Pessoal, dúvidas, questões?